A lei do ex também existe na Inglaterra. Fala galera, Rafael Marques Oliveira para mais um vídeo para vocês, e no vídeo de hoje a gente vai fazer a análise da importante vitória do Liverpool na casa do Wolverhampton e como isso impacta no campeonato inglês. Mas antes de falar do jogo, eu já peço para você se inscrever no canal, clica aqui no botão vermelho para se inscrever no canal, deixa o like nesse vídeo, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. Bom, então importante vitória para o Liverpool respirar no campeonato inglês, 1-0 fora de casa, importante vitória de fato, e salientar alguns aspectos de cara do jogo. Primeiro, mais uma vez, efetivo substituído o Firmino, estou falando obviamente do Diogo Jota, 1-0, gol dele, isso é muito marcante, isso é muito impactante na avaliação que a gente vai fazendo dele no decorrer da temporada, Teve uma lesão que atrapalhou muito, mas mostra que é um atleta que vai ser muito útil para o Liverpool no decorrer da temporada, se não acabar no decorrer da temporada tirando o Firmino do seu lugar de titular. O Firmino tem uma história linda com o Liverpool, é um atleta que o Klopp já falou várias vezes que tem muito apreço, casa muito bem com o Salah e com o Mané, mas o desempenho do Diogo Jota na temporada é temporada que ele chega no Liverpool, temporada que seria teoricamente de adaptação, é um desempenho muito bom, muito forte, e em contramão, o desempenho do Firmino na temporada é oscilante, foi assim na temporada passada, tem sido assim nessa, então eu não sei até que ponto o próprio treinador da equipe, o próprio Klopp, não vai tentar ali casar, ou para os dois jogarem juntos, ou para dar mais oportunidade, porque merece de fato o Diogo Jota na equipe titular. Então se cuida, Firmino, corre atrás aí que é importante aí começar a desempenhar melhor, apesar de achar o Firmino mais jogador, bem mais jogador até, mas o Diogo Jota tem impactado diretamente no desempenho e nos resultados da equipe do Liverpool. Então vamos para o jogo, um Liverpool mais incisivo no jogo, pelo menos no início, na primeira etapa, com mais situações claras de gol, teve um cabeceio do Mané logo no início que foi muito perigoso. O Liverpool entrou no seu tradicional 4-3-3, com uma diferença que inclusive pode pesar contra o Firmino em relação ao Diogo Jota, daquilo que eu já falei, é que o Firmino, ele como 9, ele é um falso 9, digamos assim, coloca aspas aí nessa expressão falso 9, ele baixa muito para fazer 10, para vir buscar a bola no entrelinhas com esses desmarques de apoio, e isso impede muitos movimentos do Thiago Alcântara, o médio espanhol brasileiro, de entrar nesse espaço, de ocupar esse espaço. Então, muitos dos movimentos do Firmino inibem determinados movimentos do Thiago, e com o Diogo Jota isso é diferente. O Thiago pode ocupar mais vezes essa função de 10 na equipe, transformando ali aquele tripé entre Fabinho, o Hinaldo e o Thiago, fazendo com que o Hinaldo e o Fabinho fiquem mais alinhados como volantes mesmo, e o Thiago muitas vezes se torna um médio ofensivo, se torna um 10 naquele espaço, Quando o Firmino joga, esse movimento dele fica um pouco mais prejudicado. Quando é o Diogo Jota também baixa, mas baixa em menos quantidade, O volume de vezes que o Diogo Jota faz isso é menor, e o Diogo Jota é um atacante mesmo, ele busca mais os espaços nas costas da última linha, ele busca mais o corredor lateral, para fazer permutas com o Mané e com o Salah, e não busca o corredor lateral para fazer superioridade, ele busca para girar e acelerar contra a última linha, para tentar situações de finalização, para buscar possibilidades de finalização. E destacar ainda dois aspectos desse primeiro tempo dominante do Liverpool: o Roberts, ficou um pouco mais, segurou um pouco mais, até porque tinha o Adama Traoré ali no seu corredor, e o Arnold foi o lateral que apoiou mais, que deu mais sustentação ao ataque. Então, quando a bola circulava de um lado para o outro, era no lado do Arnold que acontecia a maioria das vezes as acelerações. Então, destacar também um bom jogo, na minha opinião, ofensivamente do Arnold, principalmente no primeiro tempo. Falei que citar dois aspectos, O outro aspecto é o Mané, muito dinâmico. O início de jogo do Mané é muito bom, O Mané é um jogador muito arisco, aquilo que a gente chama de pé nervoso, Quando a bola chega nele, ele rapidamente orienta a bola para sair da pressão. Então, o primeiro tempo do Mané, ali, aqueles primeiros 25, 30 minutos, muito fortes. E esse domínio do Liverpool, ao finalzinho do primeiro tempo, próximo de ir para o intervalo, foi convertido em gol, Mexeu no placar esse domínio do Liverpool, numa situação de disputa pela primeira bola, e aí quando sobra, a segunda bola habitual que o Liverpool tende a ganhar na maioria dos jogos, os três ali da frente aceleram e o Diogo Jota consegue finalizar. Na minha opinião, o Rui Patrício poderia ter ido melhor na bola, ele poderia ter feito uma defesa mais firme muitas vezes,
mas o Diogo Jota ali conseguiu ser efetivo e conseguiu mexer no placar e fazer com que a equipe fosse para o intervalo, com uma vantagem bastante importante, que inclusive essa vantagem seria o norte da estratégia do Liverpool para o segundo tempo. Já o Wolverhampton, apesar de jogar em casa, né, jogou num bloco muito mais baixo no primeiro tempo, né, numa linha de 5, ali um 5-2-3, né, e o Pedro Neto como a figura central desse 3 aí, ele baixava muitas vezes e completava o Rubem Neves e o João Moutinho, ou quando a equipe precisava ser um pouco mais pressionante, ele subia e entrava na linha do Adama Traoré e do William José. Então, uma espécie de coringa, vamos dizer assim, na forma como a equipe defendia, nesse 5-2-3. No bloco bastante baixo, né, tentando tirar as possibilidades do Liverpool deixar o Salah e o Mané em situação de 1 contra 1, muitas vezes no corredor central, né, tinha uma relação de 3 contra 1 ou 3 contra 2, isso é quase sempre em vantagem, no corredor lateral, desculpa, quase sempre em vantagem do Wolverhampton em relação aos extremos do Liverpool. Um movimento interessante do Pedro Neto em relação ao Thiago, né, que eu acho inclusive que justifica um pouco do Pedro Neto ter jogado no centro dos três, é que o Pedro Neto retirava as linhas de passe que poderiam achar o Thiago no entre-linhas, né, nas costas do Pedro Neto. E isso foi bastante importante para inibir o jogo interior, para inibir a forma como o Liverpool poderia atacar pelo corredor central e obrigar o Liverpool a circular a bola pelos corredores laterais. Apesar de jogar no bloco baixo, o Wolverhampton tentava sair jogando, tentava construir de pé em pé, com os passes mais longos, né, apesar de ser passe no chão, mas passes mais longos, e muitas vezes o Rubem Neves era o termômetro dessa construção, né? Variando o corredor, fazendo diagonal para um lado, diagonal para o outro. Ele não teve tão bem hoje, mas quando tentou, ele tentou de maneira assertiva, ele tentou de maneira a conseguir fazer ali algumas situações acontecerem na equipe do Wolverhampton. Inclusive por isso, né? Inclusive por jogar no bloco muito baixo, o Wolverhampton prejudicou muito o William José. Então o William José não é um atacante muito grande, muito forte, né? Muito de brigar pela primeira bola. E nesses movimentos de ataque à profundidade, né? Quando você tem uma equipe que está jogando no bloco muito baixo e a outra equipe ocupa o teu terreno, então ela dá muito espaço nas costas, o William José não é propriamente esse jogador que aproveita esse espaço. E a forma como o Wolverhampton jogou no primeiro tempo, principalmente, a estratégia adotada prejudicou um pouco o desempenho dele. Já no segundo tempo, com a vantagem no placar, as coisas mudaram, né? O jogo ali mudou de figura. O Wolverhampton passou a ter mais bola, o Liverpool baixou mais o bloco, né? Baixou um pouco mais o bloco. Tentou explorar a velocidade no Mané e do Salah, principalmente do Salah. O Salah teve uma situação até de gol anulado. Essa situação, inclusive, que deu um lance que eu vou comentar mais pra frente. Então, o segundo tempo se resumiu muito ao Liverpool num bloco mais baixo, ao Liverpool tentando defender o placar, tentando defender a vantagem, saindo quando podia em transição, contra o Wolverhampton mais dominante, com as circulações mais rápidas, né? Jogando com a Adama Traoré muitas vezes dentro, né? Muitas vezes como segundo atacante ao William José, e não colado na linha lateral como era de costume. O Johnny Castro também foi muito ativo no jogo, principalmente no segundo tempo, ultrapassou bastante, entrou muito com cruzamento, e o William José não teve bem no jogo de fato, não conseguiu ganhar ali algumas disputas que eram esperadas que ele ganhasse. Foi substituído inclusive pelo Fábio Silva, português, jovem promessa, bom jogador, que até conseguiu ali algumas situações, conseguiu ganhar conseguiu um cabeceio, né, que acabou sendo no centro do gol, depois conseguiu ganhar um apoio frontal que deu uma situação no contra-ataque que poderia ter sido perigoso. No fim, o Liverpool conseguiu segurar o Wolverhampton, que também não foi tão impressionante assim, não foi tão efetivo assim, mas conseguiu segurar o Wolverhampton. E no final do jogo, teve aquela situação que eu falei do Salah, o gol que o Salah fez mais impedimento, só que em decorrência desse lance, o Rui Patrício teve um choque com o próprio companheiro do Wolverhampton e acabou ficando desacordado. Foi uma cena bem chocante, bem feia. A gente tá na torcida aqui, inclusive, para o Rui Patrício se recuperar, né, para que ele de fato volte a jogar bem, que não tenha sido nada demais. E o Liverpool respira na Premier League. Bom, se você gosta de futebol, se você quer trabalhar com futebol, se você quer conviver com pessoas que têm um grande domínio, profundidade na leitura e interpretação tática do jogo de futebol, aqui embaixo na descrição tem um link para a comunidade Mestres da Análise, a maior e melhor comunidade, a melhor é ótimo, a maior e melhor comunidade de análise do Brasil. Então clica aqui nesse link que você vai ser direcionado para uma página que vai ter lá todas as informações para você conviver com analistas, com jornalistas, com pessoas que querem aprender sobre futebol em geral, pessoas que trabalham na área e se aprofundar cada vez mais no seu nível de conhecimento sobre o jogo. Rafa, eu não quero trabalhar com futebol. Pode ser para você também, é bom para você também se você gosta de futebol. Se é um hobby na sua vida, ao ponto de você querer conhecer o jogo nos pormenores, querer conhecer os aspectos táticos nos pormenores, então aqui embaixo tem um link na descrição para você. Rafa, eu quero trabalhar com futebol. Então também é para você, porque o nível de conhecimento da comunidade é um nível muito alto, tem muita gente importante no futebol, então você vai conseguir fazer network, vai conseguir ali expor o seu trabalho, enfim, é interessante para você também. Então link na descrição, clica e aproveita lá. Bom, galera,
gostou desse vídeo, peço mais uma vez para deixar o like, para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Análise de Liverpool e Wolverhampton, ou melhor, análise de Wolverhampton e Liverpool. Espero que vocês tenham gostado. Rafael Marques Oliveira aí, até a próxima.